Bom dia a todos. Hoje aqui na condição de presidente desse egrégio tribunal, cumprimento também os nobres advogados, indago aos eminentes pares se tiverem conhecimento da ata da sessão plenária anterior, se tem alguma coisa a acrescentar. Não tendo nada a acrescentar, dou-a por aprovada. Pedido de preferência e sustentação oral é o 2.2, processo 2894/2016, impetrante Peri Taborelli da Silva Filho, impetrante Willy Jacinto Taborelli, impetrado juízo da 58ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, tendo como relator o eminente Dr. Paulo César Alves Sodré, que está com a palavra. Senhora Presidente, trata-se de mandado de segurança com pedido liminar inaudito altera parte, impetrado por Peri Taborelli da Silva Filho e Willy Jacinto Taborelli, em face de decisão interlocutória proferido pelo juízo eleitoral da 58ª Zona Eleitoral em Várzea Grande, Dr. José Leite Lindotti, e o teor de sua respectiva intimação. Sustentam os impetrantes, que são pai e filho, que possuem perfis ativos no site de relacionamento social Facebook, onde compartilham com seus amigos o dia a dia de suas vidas, em especial as atividades político-parlamentares do primeiro impetrante, deputado estadual eleito, cujo logo, Coronel Taborelli, deputado estadual, se vê estampada na maioria das fotos colacionadas aos autos. Aduzem ainda que em momento algum pedem votos para o pleito do corrente ano, mesmo que implicitamente. Argumentam também ofensa aos artigos 5º, 55 e 93, inciso 9 da Constituição Federal, em razão de a decisão atacada não apontar dispositivos da legislação eleitoral que foram, em tese, violados, nem tampouco as possíveis irregularidades nas imagens inclusas no termo de constatação anexos, evidenciando usurpação do poder de polícia da chefe de cartório que assina o mandado de intimação. Consignam que a mini-reforma eleitoral condiciona a propaganda eleitoral extemporânea aos atos que envolvam um pedido explícito de votos que não se evidencia nos autos. Pugnam pela concessão da liminar, aduzindo que os requisitos autorizadores da medida se fazem presentes, sob pena de inutilidade da decisão final, vez que os impetrantes estão sendo compelidos a retirarem manifestações totalmente ilícitas e ainda, por ser evidente que será imputado aos impetrantes no prazo de 48 horas a responsabilidade por um ilícito eleitoral inexistente, que desaguará na imposição de multa, além da impossibilidade de retirar as postagens em comento que foram replicadas por outros usuários do Facebook à revelia dos impetrantes. Liminar indeferida por este relator. Informações prestadas pela autoridade coatora, juiz da 58ª Zona Eleitoral. Ouvida, a Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pela denegação da ordem sob duplo fundamento. O primeiro porque foram várias representações formuladas em desfavor dos impetrantes, e eles só se insurgiram em face de uma delas. O segundo porque ficou constatada a propaganda antecipada. É o relatório, senhora Presidente. Palavra o doutor Rodrigo Terra Cirineu, pelo prazo de 15 minutos. Excelentíssima senhora desembargadora Maria Aparecida, presidente desse TRE, excelentíssimo senhor relator, doutor Paulo Sodré, em nome do qual peço vênia para comentar os demais membros desse colegiado, ilustre procurador regional eleitoral, doutor Douglas, colegas advogados, senhores servidores, bom dia. Excelências, trata-se de mandado de segurança, como foi relatado pelo doutor Paulo, no qual envolve a temática da nova redação do artigo 36A e também a questão do poder de polícia. E por quê? O juiz da 58ª Zona Eleitoral, ao receber uma denúncia de propaganda eleitoral possivelmente irregular, manda autuar o processo e diz e transfere a análise da irregularidade dessa propaganda à oficial de justiça designada ad hoc, a chefe do cartório eleitoral. Então, o primeiro ponto da impetração, o primeiro ato teratológico que a defesa entende ocorrente nesse caso é o quê? O Dr. Paulo Sodré foi juiz auxiliar da propaganda. É absolutamente impossível transferir
a análise jurídica da propaganda eleitoral ao chefe do cartório. Eu vou ler apenas o trecho da decisão no qual Sua Excelência, a autoridade coatora, comete o ato ilícito. Diz Sua Excelência, né? Presente os indícios de irregularidade, receba a notícia hora encaminhada, determinando o registro de autuação. Tendo em vista o disposto no caput e parágrafo 1º do artigo 4 do referido provimento, que é um provimento da Corregedoria, determina a constatação inicial, que deverá ser feita pelo oficial de justiça ad hoc, designado para atuar perante a 58ª Zona Eleitoral, reduzindo a termo, utilizando, para tanto, o anexo 3 da norma administrativa. E aí diz Sua Excelência, constatada a irregularidade noticiada, intime-se o responsável a fim de que no prazo de 48 horas retire a propaganda irregular, devendo ser intimado pessoalmente, visto que se encontra inviabilizada a intimação na forma dos parágrafos tais do provimento. Ou seja, o juiz expressamente designa o poder de polícia ao chefe do cartório eleitoral. Aí está constatada a primeira irregularidade. O que deveria acontecer? Ele deveria determinar ao oficial de justiça, dentro do poder de polícia, que se insere no âmbito administrativo, Dr. Paulo, e aí até eventual dúvida que Vossa Excelência colocou na decisão liminar quanto ao cabelo do mandado de segurança me parece absolutamente cabível, por se tratar de poder de polícia e de natureza administrativa, portanto o remédio seria de fato o mandado de segurança. Ele deveria determinar a constatação pelo oficial de justiça, os autos deveriam retornar para que aí sim fosse feito um juízo com base no artigo 36A. Então aí está a primeira irregularidade. Quem decidiu esse processo, no final das contas, essa denúncia, foi a oficial de justiça ad hoc. Mas há mais, Excelência. Esse caso, pelas várias imagens que eu tenho certeza que o Dr. Paulo vai trazer no seu voto, são imagens de reuniões políticas do deputado estadual Taborelli e do filho dele. Em algumas reuniões, o filho também se apresentava. A pergunta que se coloca é, existia propaganda antecipada nessas ocasiões? E a resposta é absolutamente negativa, porque não houve pedido de voto. O Ministério Público, no parecer do Dr. Marco Antônio Ganaghi Barbosa, diz que haveria propaganda antecipada por conta de várias reuniões com eleitores e seu reduto eleitoral do deputado estadual Taborelli. Bom, veja, o artigo 36A foi modificado pela Lei 165 de 2015, a última reforma eleitoral, flexibilizando as manifestações antes do período eleitoral, dizendo de forma clara que só haverá propaganda antecipada com pedido explícito de votos. Não há nenhuma das imagens, das postagens, tanto no Instagram quanto no Facebook, qualquer menção a pedido explícito de votos. E tampouco a candidatura. E, mesmo assim, poderia fazê-lo. Poderia dizer, sou pré-candidato a prefeito, como alega-se, e o senhor Willy, filho do deputado, poderia dizer, inclusive, que era pretenso candidato a vereador. Mas não há. Existem várias imagens em reuniões com eleitores, com cidadãos, que nem se sabe se são eleitores de Várzea Grande, são cidadãos, são pessoas, né? E com a logomarca do deputado estadual Taborelli. De modo que, se ultrapassada a ilegalidade inicial de que o poder de polícia, nesse caso, foi trespassado de forma irregular, no mérito também sequer haveria a possibilidade de instauração dessa denúncia, porque ela é manifestamente lícita. As propagandas... E outra, o juiz determinou a suspensão no Facebook de um deputado estadual. Ele determinou a suspensão de todas as postagens, que se enquadram no inciso 4 do artigo 36A, que é a divulgação de atos parlamentares. E ainda que se enquadre em qualquer outra natureza, de manifestação política, de plataforma, que assim o seja. E para finalizar, Excelências, embora a matéria seja nova, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais já aplicou a reforma da Lei 13.165 com relação ao artigo 36A de forma retroativa num processo que foi analisado do município de Conceição do Mato Dentro. E eu vou ler só a ementa do que interessa para o julgamento do presente recurso, do presente mandado de segurança. Diz lá na ementa: a propaganda eleitoral antes somente era permitida após o dia 5 de julho no ano em que se realizarem eleições. Na atual vigência do artigo 36A da Lei 9.504, não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto,
a menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. No conteúdo da entrevista concedida não se extrai mais do que a expressão de desejo de voltar a candidatar-se no futuro. Não há vedação legal à conduta de declarar em público pretensa candidatura. Extinção da penalidade. Extensão dos efeitos de ofício à segunda recorrente. É o recurso eleitoral 7408 do TRE de Minas Gerais, relator desembargador Maurício Pinto Ferreira. Então, resumidamente, primeiro, a decisão é ilegal, porque transfere o poder de polícia para o oficial de justiça. E, em segundo lugar, não há que se falar de propaganda eleitoral antecipada, porque a reforma é clara. E só se constatará propaganda eleitoral antecipada, ela só se configurará no caso de pedido explícito de votos, que de forma alguma aconteceu aqui. São divulgações das mais variadas formas, de atos parlamentares, de plataformas, de reuniões com pessoas, enfim. Mas isso não pode, sob a vigência da atual legislação eleitoral, ser configurada como propaganda antecipada. Por conta disso, o mandado de segurança, para quê? Para que se tranque esse procedimento. Porque é visível de cara que há falta de justa causa para o início dessa persecução administrativa que pode ensejar, né, como de fato já aconteceu, na suspensão dessas postagens e eventual aplicação de penalidade mais grave ainda, né? É preciso refutar veementemente a conclusão externada no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, com todas as vênias, de que os impetrantes já estariam fazendo propaganda antecipada. Portanto, o tribunal tem a oportunidade, eu acho que não há nenhum processo anterior nesse sentido, até mesmo para nortear qual será o entendimento da Corte com relação ao artigo 36A e suas variadas alterações decorrentes da reforma introduzida pela Lei 13.165. Então, excelências, sem mais delongas, requer-se a concessão da segurança sobre esses dois fundamentos, sobre a ilegalidade do trespasse do poder de polícia para a oficial de justiça designado e também por ser absolutamente lícito todos os atos que foram denunciados nessa petição 521, se não me falha a memória, e das quais diz o juiz eleitoral que existem outras da mesma natureza. Muito obrigado. Com a palavra o doutor Procurador Regional Eleitoral. Obrigado, senhora presidente. Eu mantenho o parecer que é pela denegação da segurança. A palavra retorna a Vossa Excelência, doutor Paulo César. Senhora presidente, eu vou fazer a manifestação do meu voto bipartido e confesso que eu acabei nem trazendo a preliminar, mas eu falei de forma verbal, dada a simplicidade dela, e adianto que eu estou afastando, porque esses fatos chegaram ao conhecimento do juiz eleitoral via reclamação pelo sistema Pardal. E o juiz eleitoral bem poderia, correto, o doutor advogado, ter determinado a constatação e voltar a ele, mas optou por, mediante o ato ordinatório, conhecendo do sistema Pardal, de que constatado, confirmado, que fosse suspenso. E mais, o oficial de justiça não suspendeu, apenas foi lá, constatou e cumprindo a ordem, intimou os impetrados para que suspendesse. Então, dada a singeleza e dada a celeridade da justiça eleitoral, não vejo nesse aspecto nenhuma nulidade de delegação do poder de polícia, mas apenas um ato do juiz que, constatando a priori a irregularidade, determinou que fosse confirmado efetivamente para que assim continuasse o processo. E aí o ato já se consumou, em função da teoria do ato consumado no direito administrativo, entendo que não há nulidade nenhuma a ser declarada. Então, nesse aspecto, estou afastando a nulidade suscitada pelos impetrantes. Algum voto contrário? Sim. A arguição de ilegalidade é contra o fato do juiz ter, do próprio provimento desse tribunal, da corregedoria do tribunal, Isso. delegar ao oficial. O que os impetrantes gostariam e dizem, em tese, é que, na verdade, o magistrado deveria ter determinado a constatação e que depois voltasse a ele para que ele decidisse, olha, tem que suspender. O juiz fez num ato só, olha, constatou a princípio, entendeu ali e que mandou o oficial de justiça constatar. Se tivesse confirmado as irregularidades apontadas, foram 4 representações via sistema Pardal, se constatar dessas irregularidades, que o oficial de justiça intimasse os impetrantes para suspender o ato. E aí me surgiu a seguinte dúvida.
Aí o oficial fez o quê? Notificou o Facebook? Cumpriu. Ou a própria Não. parte, A própria parte. Ele não foi lá. Retirar do exatamente. site. Quem retirou foi a própria parte, não foi terceiro, não. Acompanho o eminente lá. Então, afastada preliminar, você está com a palavra Então, para doutor, o médico. só uma pois questão, não. por favor, senhor presidente. Na mesma linha do doutor Ricardo, a dúvida que talvez haja necessidade de complementação, doutor Paulo, é o seguinte: o juiz despacha no sentido de que faça a constatação e imediatamente já deixa no próprio despacho a determinação para que, configurada o que ele indicou, já proceda a intimação para que efetue. Para que suspenda. Para que suspenda. Uhum. Ok. Eu acompanho também, excelência. Estou de acordo. A palavra retorna a Vossa Excelência. Por ocasião da análise do pedido liminar, sem entrar naquele momento na pertinência do cabimento de mandado de segurança contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 50ª Zona Eleitoral, designado competente para os feitos relativos à propaganda eleitoral no pleito de 2016 em Várzea Grande, não vislumbrei, no caso, os elementos autorizadores à concessão da liminar pleiteada. Por primeiro, consigno que, ao contrário do quanto afirmado pelo órgão ministerial, é possível sim, no âmbito desse mandado de segurança, apreciar o pedido dos impetrantes no que diz respeito à suspensão do trâmite da PET 571/2016. O fato de a autoridade coatora ter determinado o apensamento de várias representações com numerações distintas em um só processo, eis que oriundos todas do aplicativo Pardal, não impede a análise do mérito deste mandado de segurança, pois o pressuposto fático é o mesmo, qual seja, as inserções de fotos e informações no perfil do Facebook do impetrado Peri Taborelli em benefício do seu filho Willy Taborelli. Ultrapassado esse aspecto, de início transcrevo o teor do artigo 36A da Lei 9.597, no qual se fundamenta os impetrantes, e concordo com o nobre advogado que, de fato, é um bom momento para que essa corte comece a dar os parâmetros delineadores para a propaganda antecipada com base no artigo 36A. Diz o artigo: não configuram propaganda eleitoral antecipada desde que não envolva um pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. O aspecto de destaque aqui é o negritado, desde que não envolva um pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura. Não obstante, a aparente causa de exclusão da propaganda antecipada contida no artigo acima transcrito, de plano, é possível perceber que há provas da prática de propaganda eleitoral extemporânea pelos impetrados nos presentes autos, camuflado em suposta divulgação de atividade parlamentar, como salientado pelo juiz impetrado. Diz o juiz impetrado nas suas informações. As imagens obtidas das páginas do Facebook foram impressas em 6 laudas, contendo 12 fotos no total, em que o Willy Taborelli aparece de diversas formas, sempre acompanhado de cidadãos eleitores em reuniões ou ao lado do pai, Coronel Taborelli. As fotos são chanceladas no rodapé direito com a logomarca em caixa alta, Taborelli e comentário Ação Cidadã. Conclui-se a partir das fotos publicadas no Facebook que o Coronel Taborelli, deputado estadual, faz publicidade explícita do filho Willy Taborelli nas chamadas ações cidadãs, já que constam na pauta das reuniões com empresários e comunidades assuntos como segurança, educação e saúde, itens prioritários em qualquer projeto político. Ainda que não haja pedido explícito de votos, nada justifica em ano eleitoral que o detentor da página Coronel Taborelli, deputado estadual, pai do Willy Taborelli, publique posts sucessivos do filho informando das ações sociais realizadas por ele no município de Várzea Grande, em clara demonstração de que não se trata de compartilhamento de atividade parlamentar de deputado estadual. Essas são as informações, em suma, prestadas pela autoridade coatora. Observe que a Lei 9.597 permite a veiculação da propaganda eleitoral de candidatos por meio de páginas em redes sociais da internet, como é o caso do Facebook. Por óbvio, a página oficial do candidato pode veicular propaganda eleitoral, ou seja, suas propostas, suas qualificações pessoais, pedido de votos, declaração de apoio à sua candidatura, jingles,
fotos e vídeos da campanha, notícias de pesquisa eleitorais, etc. Mas isso tão somente durante o período destinado à campanha eleitoral, que nesse ano se inicia depois de 15 de agosto. Não pode, como no presente, um parlamentar eleito e no exercício de cargo, beneficiando-se dessa condição, no âmbito do município que representa reduto eleitoral de ambos, pai e filho, ser utilizado de sua página oficial de rede social como meio de propaganda para apresentar fora do prazo legal seu filho como pretenso candidato nas eleições municipais de 2016, sob pena de flertar com o abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação e, consequentemente, com o desequilíbrio do pleito, uma vez que a outros candidatos de Várzea Grande não é dada a mesma oportunidade. Nesse sentido, a cota ministerial. Disse o Ministério Público. Primeiramente, não se trata de divulgação de atividade parlamentar, como forcejam por fazer crer. Veja que as reuniões publicadas ocorreram não por acaso em empresas e casas de eleitores localizadas na urbe de Várzea Grande, reduto eleitoral dos impetrantes. Ademais, quais seriam as atividades parlamentares que o impetrante Peri Taborelli pretende divulgar mediante publicações de fotos de seu filho, posando com eleitores, externando manifestações de apoio através de sinais de positivo? A postagem com apelo político eleitoral, entretanto, que conta com a divulgação de candidatura e pedido de votos, e aqui está o ponto fundamental do processo, encontra-se as folhas 27. Nela consta o cargo pretendido, Coronel Taborelli, prefeito de 2016. E aqui não há nada, porque a lei de fato autoriza a divulgação da pré-candidatura. Nesse ponto, o advogado está coberto de razão. E pedido de apoio, leia-se voto. Eu apoio. Você também apoia? Compartilhe. Em violação, uma expressão do Ministério Público, chapada, uma expressão até regional, em violação chapada ao artigo 36 da Lei das Eleições. É inequívoco que o novo artigo 36A da Lei 9.504/97, de duvidosa sensatez, para dizer o mínimo, passou a admitir a menção à pré-candidatura antes do início do período destinado à propaganda eleitoral. Nesse sentido, a expressão Coronel Taborelli, prefeito 16, não caracteriza a propaganda antecipada. E aqui eu quero fazer uma parte. O que levou o legislador a fazer isso? Todos nós sabemos que é comum, ou era comum, que uma pessoa que exerce um cargo, até adiante isso depois, exerce um cargo questionado, não, eu sou pré-candidato. Quando ele dizia que era pré-candidato, já ocorria ali a propaganda antecipada. Então, para evitar essas coisas, passou-se a admitir que a pessoa dissesse que é pré-candidato, sem que isso fosse configurado propaganda antecipada. Então, nessa atuada, continuo eu. Admite-se a menção à pré-candidatura, mas não se admite o pedido de voto. O desiderato do legislador foi evitar que determinada pessoa, já detentora de cargo eletivo, ou mesmo não sendo detentora de cargo eletivo, mas que seja conhecida em sua região, não possa assumir uma condição que todos já sabem que possui, é dizer, a de ser pré-candidata. A controvérsia reside no alcance da expressão, desde que não envolva um pedido explícito de voto. No caso concreto, tenho que a expressão eu apoio, você também apoia? Compartilhe, e compartilhe que é no sentido de divulgar, e não só de curtir, não usando a expressão do Facebook, mas de compartilhar, de divulgar, né? Ao contrário de que sustentam os impetrantes, é sim um pedido explícito de voto. Para que ocorra um pedido explícito de voto, não é preciso que haja expressão direta de pedido de voto, como por exemplo, entre aspas, voto em mim. Basta que da leitura do enunciado denote o pedido de voto, como é o caso da expressão eu apoio, você também apoia, que pode muito bem ser lida como eu voto, você também vota. A ofensa ao que dispõe o artigo 36 da Lei das Eleições é nítida e revela o acerto da determinação judicial para remoção ou suspensão da propaganda irregular, como constou da adesão de folhas 14 e 15 do juiz impetrado. Não vislumbro, portanto, o direito líquido certo a amparar os impetrantes. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, confirmo a adesão de folhas 70 e 73 e denego a segurança. É como voto, senhora presidente. Doutor Rodrigo Curvo. Senhora presidente, eminentes pares, eu ouvi atentamente tanto a sustentação oral do ilustre advogado da tribuna, quanto o detalhado voto do eminente relator, que desde já adianto que acompanho na íntegra o voto no sentido de denegar a segurança para manter o ato do meritíssimo juiz da comarca e da zona eleitoral de Várzea Grande. Só queria registrar que outra conclusão não poderia
eu pelo menos, chegar, que não coadunar com o entendimento do eminente relator, sob pena de entendermos que a interpretação literal é o único e exclusivo método hermenêutico de interpretação a que estariam sujeitos os magistrados. Isso não é verdade. Teríamos que nos limitar às ressalvas legais apresentadas agora pela mini-reforma, no sentido de que entender que, quando não há expressão vote em mim, sempre e sempre seria admitida a propaganda? Creio que não. A resposta adequada foi essa, explicitada, salvo o melhor juízo, pelo eminente relator, no sentido de que, sim, há formas e formas de se apresentar um pedido de apoio e voto no pleito que se avizinha. Então, entendo que a prática verificada e constatada pelo douto juízo daquela comarca e zona eleitoral de Várzea Grande configura, sim, a propaganda eleitoral antecipada, de modo que, com essas ressalvas e adendos, quero reafirmar que não podemos nos limitar à interpretação literal, que é um método válido de interpretação, mas não é o único e exclusivo, de modo que acompanho o voto do eminente relator. Doutor Marcos Faleiro. Excelentíssima presidente, excelentíssimos pares, caso haja necessidade, a gente pode até requerer vista dos autos, porém, eu não creio que seja necessário, salvo se não ficar bem clara a questão. O certo é que o hermeneuta, nós temos que tomar muito cuidado, porque onde a lei não distingue, não deve o intérprete igualmente distinguir, criar interpretações ou distinções que não figuram na lei. Se o legislador não distinguiu, não deve o operador do direito fazê-lo. Eu sou extremamente positivista, entendeu, nesse ponto. Vejam, senhores, que eu inclusive estive acompanhando algumas palestras a respeito do tema. O artigo ele é bem claro, não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva pedido explícito de voto. Desde que não envolva pedido explícito de voto. Quer dizer, ele pode mencionar a pretensa candidatura, pode exaltar as suas qualidades pessoais dos pré-candidatos e dos seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Então, a lei é clara que pode haver uma série de situações praticadas por pretensos candidatos, desde que não envolva pedido explícito de voto. É claro, vote em mim. Pelo menos o entendimento nosso é nele. Ou palavras que muito próximas a isso. Porque se o tribunal começar a ingerir demais em questões com relação à divulgação dos candidatos, como a população vai poder saber qual candidato é melhor que o outro se o tribunal começar a levar a questão da divulgação dos candidatos de forma obscura? Não pode isso, não pode aquilo, não pode nada, e chega no dia da eleição, os candidatos basicamente não vão saber, os eleitores basicamente não vão saber quais são as qualidades dos candidatos, e isso aí vai gerar um problema grave, porque aqueles que estão cantores, vai beneficiar pessoas que estão na mídia, vão beneficiar outras pessoas, e não é desequilíbrio aqui, qualquer desequilíbrio econômico ou político partidário, porque qualquer um pode ter uma página na internet, qualquer um pode ir lá na sua igreja, na sua comunidade, no seu bairro, e exaltar, como diz a lei, fazer menção que é pré-candidato, exaltar as suas qualidades pessoais e por isso pode ter cobertura em Facebook, em meios de comunicação, entendeu? Então eu sou positivista, kelsiano, entendeu? Eu penso, o entendimento é que não podemos deixar que os candidatos fiquem na obscuridade. Tem que exaltar, sim, suas qualidades pessoais, como a lei permite, menção à pré-candidatura, e inclusive com cobertura aos meios de comunicação, salvo se for pedido explícito de voto. Um exemplo clássico é aquela questão lá da propaganda no dia da eleição. O cidadão pode cobrir de bandeira, mas ele não pode falar, a manifestação tem que ser silenciosa, mas se ele quiser, ele pode colocar
pintar o rosto, colocar camiseta, tudo, porque a lei é assim, e temos que tomar muito cuidado. Minha preocupação maior é porque os tribunais eleitorais, eu tenho visto ao longo dos anos, eles restringe tanto a propaganda eleitoral e chega um ponto que o cidadão não tem como mostrar quem ele é. Simplesmente chega no dia da eleição, o eleitor não sabe quem é o candidato, entendeu? Aí isso protege já a velha política, os velhos políticos protegem os apresentadores de televisão, os cantores de rasqueado, etc., que estão diuturnamente nas mídias, locutores policiais. Isso aí acaba havendo um desequilíbrio. A interpretação contrária a isso, há um desequilíbrio na eleição, no entendimento desse juiz membro, com todo o respeito. É uma questão nova e eu acho que não podemos criar uma interpretação em cima do que a lei é clara, desde que não houve pedido explícito de voto. Não tem mais clareza do que isso. Pedido explícito de voto. O resto, ela faz até menção à pré-candidatura, que pode, exaltação a qualidades pessoais, que pode, etc. Está tudo aqui no artigo 36A. As palestras que eu tenho assistido, os doutrinadores são claros nesse sentido. É igual a semelhança dessa questão da manifestação silenciosa no dia da eleição. Então, eu creio que tem que ser votado no sentido de... Eu não, sinceramente, não li a petição, estou acompanhando aqui apenas pelo que o nosso eminente, excelentíssimo Dr. Paulo disse, mas tem que ser concedida a ordem para que seja permitida a todos os candidatos, entendeu? Autorizar que façam menção à pretensa candidatura, exaltação de suas qualidades pessoais, de pré-candidato, e todos os atos do artigo 36A, desde que não haja pedido explícito de voto, entendeu? Até para que haja equilíbrio no pleito e não beneficie candidatos que já estão aí há anos com o nome capitalizado nos meios de comunicação na imprensa, que não haja um benefício de apresentadores, pessoas da mídia, cantores, etc., que essas pessoas estão constantemente na mídia e os outros candidatos vão poder mostrar as suas qualidades pessoais. É o meu voto a esse egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Pela concessão, Vossa Excelência. Exatamente. Desembargador Pedro Sakamoto. Eu peço vênia para subscrever na íntegra o voto do outro relator. Doutor Flávio Bertin. Senhora Presidente, diante da divergência de colocações entre o relator e a divergência do voto, eu gostaria de pedir vista dos autos para melhor analisar essa questão da propaganda eleitoral, para que possa, inclusive, delinear e talvez começar, como bem disse, a nós traçarmos uma linha com relação a essa questão da propaganda nesse tribunal. Doutor Ricardo. Senhora Presidente, eu até me sinto em condições de já votar, mas eu acho que esse tema, eu até na palestra lá na MM, que tive a oportunidade de participar, a pedido sob designação da desembargadora Maria Helena, até mencionei que esse tema iria aportar ao tribunal, porque nós teríamos que apreciar aí os limites desse artigo 36A, introduzido na mini-reforma eleitoral. Mas não sabia que isso aconteceria tão rápido, viu, doutor Paulo? Eu acho um tema extremamente interessante e penso que o tribunal, talvez esse julgamento irá nortear os demais. Então eu vou aguardar o pedido de vista, senhora presidente, para analisar. Com o resultado do julgamento, adiado o julgamento do processo, faço o pedido de vista do quarto vogal, após o relator, primeiro e terceiro vogais, terem denegado a ordem e o segundo vogal a concedido. Senhora presidente, eu só gostaria de pedir, se já não vai sê-lo, o registro das notas taquigráficas dos debates por conta da divergência bem fundamentada do doutor Marcos e também de quem acompanha o relator também bem fundamentado. Para que, de fato... então, obrigado. Eu
transfiro a presidência para o desembargador Pedro Sakamoto, no processo 1828/2015, que é o 2.1. Obrigado, senhor presidente. Eu anuncio, então, o julgamento do processo número 1828/2015, recurso eleitoral recorrente Comercial Ourinhos Limitada e recorrido Ministério Público Eleitoral. Na última sessão, aliás, de relatoria do doutor Ricardo Gomes de Almeida, que na última sessão votou acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, tendo o primeiro vogal, doutor Regis de Souza Araújo, pedido de vista dos autos. Então, enquanto que o segundo vogal, doutor Rodrigo Roberto Curvo, aguarda pedido de vista e, melhor, os demais aguardam pedido de vista. Então, com a palavra, o doutor, primeiro vogal, doutor Regis de Souza Araújo. Senhor presidente, cumprimento a todos os membros. Só um instante, por gentileza. Só fazendo aqui um breve relato do que aconteceu no processo, houve o recurso da Comercial Ourinhos em face de sentença proferida pela 51ª Zona, que julgou procedente a representação proposta pelo MPE em razão de doação acima do limite legal, condenando ao pagamento de multa no valor de R$ 573 mil, bem como a proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 5 anos. O relator votou no sentido de acolhimento da preliminar suscitada pelo Ministério Público Eleitoral, no sentido de se anular o processo, com a consequente anulação da decisão do juiz ACO, bem como de todos os atos praticados após o despacho de folha 50, determinando a remessa dos autos à origem para que sejam cumpridos os ritos procedimentais constantes da legislação eleitoral. Eu pedi vista dos autos porque, naquele momento, surgiu uma dúvida, porque o parecer do Ministério Público Eleitoral era no sentido de que se anulasse o processo a partir da decisão de folhas 16 e 17, que determinou a quebra de sigilo e que se oficiasse à Receita Federal para que a Receita Federal encaminhasse os documentos relativos ao faturamento, para que assim fosse verificado se tinha sido superado o limite de 2% ou não. Então, o parecer do Ministério Público era nesse sentido, que se anulasse a partir dali, porque os documentos enviados pela Receita Federal não teriam sido exatamente aqueles determinados pelo juízo, porque o ofício encaminhado à Receita teria sido, segundo o Ministério Público Federal, incompleto, não teria pedido exatamente as informações que teriam sido determinadas na decisão. Ocorre que o relator votou no sentido que se anulasse o processo a partir do momento em que fosse realizadas as alegações finais. E aí, naquele momento, começou a discussão para saber quais os limites do pedido do recurso, já que o recurso era da empresa comercial Ourinhos. Então, o primeiro ponto a destacar é que, efetivamente, o recurso faz referência à nulidade do processo a partir das alegações finais, em que a parte recorrente entendeu que foi prejudicada por não ter tido a oportunidade de apresentar alegações finais. Então, a outra preocupação que eu tive era para verificar se essa nulidade apontada pelo Ministério Público Eleitoral, a partir da folha 16 e 17, se ela poderia ser determinada diante dos termos em que o recurso for apresentado. Então, o que eu verifiquei, na verdade, é que a parte alega no recurso, a parte recorrente alega no recurso, que a Receita, num primeiro momento, teria errado ao encaminhar aquela informação. Só que, logo em seguida, todo arrazoado é no sentido de defender a regularidade da informação. Por quê? Porque a Receita disse que ele não apresentou declaração de imposto de renda exatamente porque a empresa havia aderido ao Simples.
Então, aquela informação dizendo que ele não apresentou imposto de renda, declaração de imposto de renda, estava correta. O recorrente defende que a informação estava correta. E que caberia ao Ministério Público Eleitoral, caso entendesse que a informação estava incompleta ou não, que tivesse buscado outras provas para comprovar que o faturamento não teria sido suficiente. A tese do recorrente é no sentido de que compete ao Ministério Público Eleitoral comprovar que ela, recorrente, não teve faturamento suficiente para fazer a doação no montante em que fora feito, que foi de R$115 mil. Então, realmente, o recurso está limitado à anulação do processo a partir das alegações finais e, em relação à decisão que o Ministério Público aponta no parecer que não teria sido cumprida adequadamente, essa decisão, segundo a parte recorrente, quem deve ser prejudicado em função do não cumprimento dessa decisão seria o próprio Ministério Público Eleitoral, que, segundo o recorrente, seria o responsável por comprovar o faturamento inferior ao montante, ao percentual permitido para a doação que fora feita. Então, eu acompanho o voto do relator. Só faço uma pequena ressalva aqui em relação à parte final, porque Vossa Excelência, na parte final, diz: por todo o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, voto pelo acolhimento da preliminar suscitada. Isso pode gerar uma dúvida, uma contradição, porque no parecer transcrito, o Ministério Público Eleitoral diz o seguinte, na parte que o próprio voto transcreve: retornando à instância quo para que a decisão de folhas 16 e 17 seja integralmente cumprida. Então, eu acompanho o entendimento final, que é que se anule a partir da decisão de folha 50. Só fazendo uma sugestão para retificar essa parte do voto no que se refere a acompanhar o parecer do Ministério Público Eleitoral. Senhor presidente, é que ele fez uma sugestão de retificação. Ah, desculpa. Desculpa demais. Não. Tá bem mais perto aqui, né? Senhor presidente, então eu acolho a sugestão do eminente primeiro vogal para que na parte dispositiva fique da seguinte forma: por todo o exposto, em parcial harmonia com o parecer ministerial, voto pelo acolhimento da preliminar suscitada, com a consequente anulação da decisão do juízo ACO, bem como de todos os atos praticados, tão somente após o despacho de folha 50. Eu acho que aí fica claro, né? Pode ser? Eu acho que é uma... Perfeito. Então, prosseguindo, doutor Rodrigo Roberto Curvo. De acordo com o voto agora retificado pelo eminente relator e com os acréscimos do eminente primeiro vogal. Doutor Marcos Faleiro. Novamente aqui, excelentíssimo Dr. Pedro Sakamoto, eu tive lendo esse processo aqui hoje de manhã, antes de iniciar a sessão. Eu poderia até me emprestar. Eu vou fazer algumas ponderações com relação a esse processo, no seguinte sentido. Uma representação eleitoral no sentido de que a Procuradoria-Geral Eleitoral informou que doadores, em especial Comercial Ourinhos Limitada, fez doação que extrapolaram as limitações impostas pela Lei 9.504 para financiamento das campanhas eleitorais de 2014. Inclusive, agora está até proibida a doação de pessoas jurídicas. A questão aqui é que temos um documento da Receita Federal que foi encaminhada à Procuradoria, informando que essa empresa extrapolou os limites com relação à doação eleitoral, 2% do faturamento bruto no ano de 2013. Senhores, é óbvio que esse ato é um ato emitido pela Receita Federal que, obviamente, tem presunção de veracidade, salvo caso em concreto. Isso aí está no direito administrativo, eu também não elaborei voto, eu estou olhando agora os votos, então estou fazendo todos
na sequência. Temos, senhores, que foram anexados aos autos os recibos encaminhados, os recibos da empresa, doando mais 100 e poucos mil reais à campanha do deputado, do político José Geraldo Riva. E o documento apresentado pela Receita Federal, no sentido de que a empresa não faz declaração de imposto de renda com relação ao ano base 2013, exercício 2014. Está anexado aos autos aqui as folhas 40, não é isso? 40? Deixa eu localizar aqui a resposta. Aqui, ó, as folhas 21, que não consta a apresentação de declaração de imposto de renda até a presente data. A defesa inicialmente alegou em contestação que inicialmente não sabia se tinha feito a doação, que a doação talvez não tivesse ocorrido. Isso é crime, né? Ou é caixa 2, ou configura falsidade no documento do recibo, ou falsidade da declaração que fez na prestação de contas. Posteriormente, eu conversei com o advogado aqui, antes do início da audiência, ele falou, não, realmente houve a doação, a empresa doou, não se nega mais que houve a doação. Tá, houve a doação, vejam, senhores, que primeiro, tem a questão do ônus da prova. Se tem 2 documentos com presunção de veracidade já emitidos pela Receita Federal, apresentados pelo Ministério Público Federal, falando que a empresa não cumpriu com as regras referentes à doação, as porcentagens de doação eleitoral, e a defesa não apresentou documento nenhum, apenas uma declaração de simples, que isso apenas comprova que ela não tinha condições de doar aquele montante, porque o simples tem um limite de arrecadação, desculpa, eu não sou contador nem fiscal, mas tem um certo limite que, salvo engano, chega no máximo a 70 mil, 60 mil, a possibilidade de doação. Aí agora a defesa bem que poderia ter juntado o DEFIS, ou DIFIS, que é um documento que comprovaria o seu faturamento, ou se esse próprio recibo foi lançado na sua declaração de imposto de renda. Então, aí é um caso clássico no seguinte sentido. Primeiro, presunção de veracidade dos documentos da Receita Federal. Tanto o documento que a empresa não apresentou declaração de imposto de renda no ano base 2013, está lá as folhas 21, quanto o documento apresentado pelo Ministério Público na petição inicial. Segundo, temos um caso, eu estou com dificuldade de processo civil, que estou há muitos anos no criminal, mas fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, salvo ledo engano, se não houve uma modificação recente, que eu ainda não tive oportunidade. Todo dia eu estou fazendo audiência de custódia, eu não tive oportunidade ainda de acompanhar o novo Código de Processo Civil. Fato extintivo, modificativo do direito do autor, cabe ao réu, está gravando, né? Cabe ao réu comprová-lo, entendeu? Então, para esse julgador, os autos estão mais do que comprovados que houve uma ilicitude aqui. A sentença do juiz... Isso que é só para lembrar o nobre terceiro vogal, que está em votação tão somente a questão da preliminar de nulidade. O doutor relator acolheu a preliminar de nulidade em decorrência de não ter oportunizado o autor, o recorrente, na apresentação de alegações finais. Esse é o tema que tem em discussão. Desculpa, e o primeiro vogal pediu vista e também chegou a essa mesma conclusão, que realmente é caso de nulidade, porque não foi oportunizado o recorrente a apresentação de alegações finais. Então, ela está em votação tão somente, por enquanto, a preliminar. Ainda Vossa Excelência já está avançando no mérito. Avançando no mérito. Exatamente. Senhor presidente, posso? Pois não? Inclusive, a preliminar é exatamente no ponto em que foi dada a decisão para que as partes se manifestassem sobre a juntada dos recibos eleitorais. Aí, a decisão, o Ministério Público teve vista dessa decisão e se manifestou.
Só que a decisão no final diz assim, deverão ser dado vista no prazo sucessivo de 5 dias para cada uma das partes. E aí publicou-se a decisão na íntegra, logo depois do parecer do Ministério Público, mas a parte não tinha como saber se o Ministério Público já tinha se manifestado ou não. Então houve cesseamento de defesa. Foi nesse ponto aí. Então, Perfeito. Para manifestar sobre os documentos. Só essa preliminar. Solicito desculpas acompanho O relator. Tá, perfeito. Então, prosseguindo, a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. Eu também acompanho o eminente relator com os acréscimos, né, que irá proferir no voto diante da manifestação do Dr. Regis. Dr. Flávio Alexandre Martins. Também acompanho, senhor presidente, com as considerações e a modificação feita pelo ilustre relator. Perfeito. Então, eu anuncio o resultado. O tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de cesseamento de defesa nos termos do voto do doutor relator e em consonância parcial com o parecer ministerial. Esse é o resultado. Transfiro, então, novamente a presidência. Obrigada, à desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. Senhora presidente, se me permite, eu quero só agradecer e me retirar. Agradecer à corte a honra de ter participado. Nós que agradecemos, doutor Regis. Sinto muito E honrado esteja à vontade. ter substituído o Dr. Paulo e agradeço a compreensão de todos. Obrigada. Eu anuncio o julgamento 2.3, processo número 12.392/2015, recorrente ao Ministério Público Eleitoral e recorrido à Agil Distribuidora de Alimentos Limitada. O relator é o eminente Dr. Paulo César Alves Sodré, que está com a palavra. Senhora presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral com atribuição na 22ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Sinop, contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a representação por ele proposta em face da recorrida Agil Distribuidora de Alimentos Limitada, por doação de recursos acima do limite legal. A liminar pleiteada para a quebra de sigilo fiscal foi concedida por decisão, as folhas, com decretação de segredo de justiça. Aquele juízo reconheceu a impossibilidade de apreciação do mérito da representação por ter sido revogado o artigo 81 da Lei 9.504/97, pelo artigo 15 da Lei 13.165/2015, que eliminou o suporte jurídico para aplicação das sanções pleiteadas na representação, extinguindo-a sem resolução do mérito por impossibilidade jurídica do pedido. Alega o recorrente, em síntese, que a recorrida no pleito de 2014 promoveu a doação de R$ 11.411,16 a então candidata ao cargo de governador Janete Gomes Riva, sem que tivesse obtido faturamento bruto em 2013, conforme cópia da Declaração de Informações Econômicas Fiscais. Aduz ainda que, a despeito de a mini-reforma eleitoral ter expressamente revogado o artigo 81 da Lei das Eleições, que cuida das doações e contribuições de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais, é indubitável que tal circunstância não possui o condão de tornar juridicamente impossíveis as representações ajuizadas antes da entrada em vigor da lei revogadora, estando tais representações regidas pelo princípio tempus regit actum, não retroagindo para atingir situações jurídicas pretéritas. Efetua o pré-questionamento e pugna ao final pela anulação da sentença, dando prosseguimento à representação, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados que visam a condenação da recorrida ao pagamento de multa de 5 a 10 vezes a quantia doada em excesso, consoante que determina o parágrafo 2º do artigo 81 da Lei 9.504/97. Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento do recurso para cassar a sentença postigada, com o consequente retorno dos autos ao juízo da 22ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, para regular o prosseguimento do feito. É o relatório. Obrigado, senhora presidente. Eu mantenho o parecer pelo provimento do recurso. O provimento do recurso é a medida que se impõe. A razão é muito simples, qual seja, à época da doação de pessoa jurídica, hora recorrida, Agil Distribuidora de Alimentos Limitada, à campanha eleitoral da então candidata ao cargo de governador do Estado, o artigo 81 da Lei das Eleições estava em pleno vigor.
O referido dispositivo permitia a doação de pessoa jurídica para campanhas eleitorais limitada a 2% do faturamento bruto do ano anterior à eleição. No caso dos autos, a doação ocorreu no pleito de 2014 e a revogação do artigo pela Lei 3.165 de 2015, conhecida como mini-reforma eleitoral, foi superveniente esse fato, devendo, pois, ser afastada sua aplicação em observância ao princípio tempus rest actum. Concluir de forma contrária seria o mesmo que considerar ilícita toda e qualquer doação de pessoa jurídica a candidatos nos pleitos anteriores à referida lei, fosse qual fosse o volume doado. Portanto, a revogação do artigo 81 da Lei das Eleições, pela Lei 13.165 de 2015, não pode retroagir aos fatos ocorridos antes de sua vigência, especialmente pelo caráter civil da norma. Na espécie, o julgamento pela extinção do feito sem resolução do mérito, por impossibilidade jurídica do pedido, calcado no entendimento de que, entre aspas, o artigo 15 da Lei 13.165 de 2015, ao revogar o artigo 81, eliminou o suporte jurídico para a aplicação das sanções pleiteadas nessa ação, não encontra respaldo legal, haja visto que a mini-reforma eleitoral deve ser aplicada a partir das eleições de 2016, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito. Ademais, a citada revogação não criou norma benéfica para as empresas condenadas por doação acima do limite legal, corresponde tão somente a uma consequência lógica na mudança. Colaciona o entendimento desse sentido, aqui do nosso próprio Tribunal Regional Eleitoral, sobre a aplicabilidade futura para a lei, não sobre esse tema, mas tema parecido, da lavra do Dr. Ricardo Gomes de Almeida, do Tribunal Regional de Santa Catarina, que apreciou a mesma matéria desses autos, entendendo que a lei não se aplica retroativamente, e aí a matéria é a mesma. Posto isso, em harmonia com o parecer ministerial, conheço o recurso e dou-lhe provimento para o fim de cassar a sentença do juízo da 22ª Zona Eleitoral, com o consequente retorno dos autos àquele juízo para regular prosseguimento do feito. É como voto, senhora presidente. Como vota o doutor Rodrigo? De acordo com o eminente relator. Marcos Fameiro. De acordo com o excelentíssimo relator. Também acompanho o ilustre relator. Com o eminente relator, excelência. Com o relator, senhor presidente. Em consonância com o parecer ministerial. Se a senhora quiser abrir a palavra, eu vou dar só um recado de que a próxima sessão é dia 11, segunda-feira. Tá? Lembrando aos eminentes pares que a próxima sessão de julgamento está designada para o dia 11 de abril, próxima segunda-feira. A palavra está franqueada, se alguém quiser fazer uso dela. Então, eu agradeço a todos e um bom dia, bom final de trabalho, né, que sempre é muito árduo. Obrigada.